Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula de Educação Física, professor Niltinho, Jogos e Culturas. Então, pessoal, vamos falar aí de jogos eletrônicos, vamos falar de jogos eletrônicos mais antigos e vamos falar da realidade nossa atual, beleza? Peguem a apostila de vocês e vamos dar início. Jogos eletrônicos, aí também tem o QR Code de vocês. No momento o meu não funcionou aqui, então eu não sei o que tem nesse QR Code aí, mas dá uma pesquisada aí que vai ter alguma coisa interessante aí sobre jogos eletrônicos aí com a galera que está nos assistindo aí, ou que está nos ouvindo da nossa videoaula, se interessa bastante, porque eu tenho certeza que vocês têm algum tipo de jogo eletrônico. Então aí nesse QR Code aí que tem esse emaranhado de risco, ao lado tem um controle de videogame. Aponta a câmera do celular de vocês em direção a este aplicativo, que vai ter alguma coisa interessante aí. No momento eu não sei se é a minha internet que não está funcionando, mas meu celular não leu esse QR Code, certo? Nas aulas anteriores estudamos corridas de revezamento, a qual apresenta uma característica que a diferencia das demais modalidades do atletismo. O fato de ser realizada de forma coletiva, nas próximas aulas vamos estudar uma prática que, ao contrário do revezamento, é comumente realizada de forma individual, os jogos eletrônicos. Apesar dessa característica, você será estimulado a refletir sobre formas de tornar essa prática coletiva e possível de ser realizada nas aulas de educação física. Os jogos eletrônicos fazem parte da vida de muitas crianças, como eu citei para vocês no início da aula. Adolescentes e adultos no mundo todo existindo uma cultura que envolve jogos, aparelhos, personagens e tecnologia. Antes de estudarmos os jogos eletrônicos e as suas possibilidades como conteúdo nas aulas de educação física, vamos compreender melhor o que são jogos. Então, pessoal, aqui continua o atletismo, só que agora nós vamos trabalhar dentro de jogos eletrônicos, né? E aí vamos compreender o que são os jogos, beleza? O que eu acabei de falar para vocês está na página 9 da apostila de vocês aí. Na 9, continuando, os jogos e a cultura. Jogos são atividades lúdicas, prazerosas, realizadas por um grupo de pessoas. Suas regras e seus espaços são definidos pelo grupo e podem ser alterados a qualquer tempo, ao contrário do esporte, que se caracteriza por regras fixas e tem como objetivo a vitória. No jogo, o objetivo pode ser a atividade em si, ou seja, nem sempre há um vencedor e um perdedor. A participação de todos e a diversão são mais importantes do que o resultado. Aí já entra a parte cooperativa de cada grupo. Os jogos fazem parte da nossa cultura e podem ser classificados de diversas formas, tradicionais e populares, que são transmitidos e transformados ao longo das gerações, de mesa e de tabuleiro e eletrônicos. A peteca é de origem indígena, a mancala de origem africana e os jogos de tabuleiro como o xadrez são exemplos da presença dessas atividades em diversas culturas, envolvendo principalmente as crianças. Os jogos recebem variações e adaptações em suas características, conforme a região em que são praticados. Isso pode ser facilmente observado em jogos com bola ou com corda. Essas características são repassadas ao longo de gerações, tanto nas brincadeiras de rua quanto nos ambientes escolares. Então, pessoal, observando a imagem aí nessa foto, vocês podem perceber que há vários tipos de jogos nessa imagem, de várias práticas corporais nessa imagem, certo? Aqui o autor diz que no quadro dos jogos infantis de 1560 mostra especificamente 84 brincadeiras diferentes de lazer nesta gravura, nessa foto aí, nesse quadro, certo? Então, o importante é vocês entender
modalidades que está acontecendo, que está sendo acontecendo não, pessoal, desculpa, que está sendo demonstrada nesta imagem, certo? Isso está na página 9 de vocês. Então, o autor diz que nós temos vários tipos de brincadeiras, vários tipos de atividade, que nem sempre a vitória é o que prevalece. Não há perdedor e não há vencedor, certo? O importante é a participação de todos nessas atividades. E aí a gente vai se falando mais ainda sobre esses fundamentos e essas histórias, e essas modalidades esportivas em formas de brincadeiras lúdicas, certo? Agora, na página 10, vamos falar a história dos jogos eletrônicos. Nesse QR Code eu consegui abri-lo. Vai ter um joguinho nesse QR Code, vocês vão perceber, que é uma disputa no atletismo, tá? É uma brincadeira aí no jogo, para quem gosta de jogar, já tem um joguinho aí nesse QR Code aí. Dá para vocês verem e dá para depois, se vocês quiserem comentar sobre o jogo, vocês podem até comentar no grupo aí sobre o jogo do QR Code nesta videoaula de vocês, beleza? O desenvolvimento dos jogos eletrônicos está relacionado ao desenvolvimento da tecnologia em nossa sociedade. O primeiro jogo eletrônico foi criado pelo físico William em 1958 e tinha como objetivo rebater uma bolinha simulando um jogo de tênis. Em 1961, o Massachusetts, nos Estados Unidos da América, criou um jogo cuja temática estava relacionada ao espaço sideral, tema muito presente naquele período da história estadunidense. Na década de 1970 são criados os fliperamas, máquinas de uso público que funcionam por meio de fichas ou moeda. Elas transformaram-se muito populares e ainda podem ser encontradas em shops e locais de diversões eletrônicas. Diversos jogos foram elaborados para essas máquinas, principalmente com a temática de corridas, lutas e artes marciais, fuga e busca de objetos. Neste período, além dos jogos para fliperama, também estavam sendo desenvolvidos os consoles, aparelhos de jogos eletrônicos que podiam ser acoplados à televisão, para que as pessoas pudessem jogar em casa. Em 1977, o ano em que o Corinthians estava 23 anos na fila sem ganhar nenhum título, foi campeão nessa data. Então essa data, para quem é corintiano, nunca se esquece. Foi um gol contra a Ponte Preta do jogador Basílio. E aí o Corinthians se sagrou campeão paulista. Mas vamos ao que nos interessa. Vamos esquecer aí um pouco do futebol e vamos ao que nos interessa. Nessa data de 1997, de 77, foi lançado o primeiro console em função, tornando-se um grande sucesso de venda. Então, pessoal, eu já joguei numa máquina igual essa. Era desafiador, mas hoje as máquinas, os jogos eletrônicos são muito mais desafiadores. Inclusive, eu ainda nunca nem joguei, não sei nem como é que joga. Mas vamos lá. Então, cada vez mais a tecnologia vai desenvolvendo. Hoje, o jogo de futebol eletrônico, os jogadores parecem verdadeiros, né? Parece que são reais, para vocês verem o tanto que a tecnologia está evoluindo cada vez mais, e aí a gente percebe, tem bonecas que parece verdade, que parece um bebê de verdade, tem uns brinquedos de lanche que parece um lanche de verdade, né? Então, olha, para vocês verem, a tecnologia, os fabricantes estão cada vez mais envolvidos em trazer coisas mais modernas ainda para o convívio da humanidade. Beleza? Está na página 10 de vocês aí. Não esqueça de olhar esse QR Code aí do jogo eletrônico, e vocês vão ter um joguinho aí para vocês fazerem aí na pandemia de vocês aí, tá certo? Vamos lá. Aí já tem, vamos falar da imagem.
que já tem aí dois controles, aí no caso seria duas pessoas para jogar, e só tinha dois botões, né, um embaixo e um no cabo, para você, e você tinha que movimentar para um lado e para o outro. Esse aparelho era acoplado, nossa, desculpa, acoplado em uma televisão, né? E aí você colocaria aqui na parte, nesse quadrado aí, o jogo, a fita do jogo, né? E aí você fazia um jogo, você faria o jogo que estaria nessa fita. A imagem de um dos primeiros modelos do console de videogame. Olha como era estranho os videogames. Hoje não existe nem cabo mais para os controles de videogame. E aí tinha um fio enorme, tinha um monte de coisa que era estranho, mas era divertido. Na década de 1990, com o desenvolvimento dos computadores e da tecnologia do CD, os jogos passaram a ser produzidos para este formato de mídia. Em 1994 foi lançado um videogame que utilizava o CD como suporte, e 1 milhão de unidades desse console foram vendidas só no Japão. Uma nova forma de interação foi desenvolvida em 2006 e alterou o modo de como se jogava, pois, com novos modelos de controles, os jogos passou a ser realizado pela captação dos movimentos do jogador. Assim como as demais tecnologias, os jogos eletrônicos seguem em constantes desenvolvimento de um aparelho grande com definições de imagens ruins. Os videogames passaram a utilizar tecnologias muito avançadas, garantindo uma prática bastante realista. Foi o que eu comentei com vocês inicialmente sobre os jogadores que tem nos jogos de futebol eletrônico. São parecidos, são quase real, parecem reais, né? Quando tem um jogo de animal, o animal parece real, né? Então os atiradores, aqueles jogos de tiro, dessas atividades aí que eles fazem, também parece muito real, né? E agora também tem aquele jogo que é de 3D, né, que você parece que está dentro do jogo, que você está ali naquele momento que você está jogando, parece que você está dentro do jogo também, que você está lá dentro participando do jogo que está acontecendo. Então é muito interessante, porque a tecnologia está sendo cada vez mais exploradas pelas maiores empresas de tecnologia do mundo, certo? E aí, aonde entra a educação física? Para você ter condição de jogar aí 2, 3 horas ininterruptas, sem interrupção nenhuma, você tem que ter um condicionamento físico muito bom, você tem que ter uma preparação física muito boa, você tem que ter uma condição física muito boa para você suportar essas atividades com os aparelhos de hoje. Com os aparelhos de antigamente, a sua preparação física tinha que ser muito melhor, mas a sua concentração era mais cobrada. Por quê? Porque os aparelhos eram mais lentos, os movimentos eram mais lentos, os controles eram mais lentos para você mexer, eram mais fáceis, tinham menos botões. Hoje os controles tem muitos botões, pula, dá cambalhota, volta, chuta, pula de novo, então tem vários botões, e com isso fica mais difícil de você estar se movimentando ou estar mexendo nesses jogos sem ter uma preparação física, mental, né, para que você possa ter condição de realizar estas atividades aí, e prazerosa, né, para quem gosta, muito prazerosa e divertida. Hoje tem criança que fica praticamente o dia inteiro no videogame, né? Então, por que a criança, eu quis dizer, ela prepara fisicamente? A criança tem uma energia fora do normal, mas ela corre, pula, então automaticamente já estão se preparando fisicamente para essas atividades, essa prática corporal que é o jogo eletrônico. Beleza? Então vamos lá, vamos nas conexões. A popularização dos jogos eletrônicos, porque hoje o jogo eletrônico é muito popular,
não é só entre crianças, entre adultos, entre jovens, criança, né, adolescente, idoso, todas essas classes sociais, elas participam, elas de alguma forma faz algum jogo no celular, no computadores, né? Então vamos lá. Também muitos utilizados em computadores e celulares foram levantadas diversas questões em relação aos valores presentes nesse tipo de jogo. A primeira questão está ligada ao fato de os jogos eletrônicos terem se tornado um produto muito procurado e utilizado como meio de lazer passivo, que é uma forma de lazer em que as pessoas não realizam uma atividade física ou não decidem como querem fazer aquela atividade. Os jogos eletrônicos envolvem muito dinheiro e para que os compradores permaneçam interessados, as empresas investem em novas tecnologias. Porém, é importante compreender que o lazer deve ser praticado de diversas formas, não apenas por meio de consumo de jogos eletrônicos ou programas esportivos na televisão. Aqui, pessoal, como eu comentei no slide anterior para vocês, que tem que ter uma preparação física, tem que ter uma condição física, mas aí eu já estou dizendo para aqueles que participam de campeonatos, porque eu não sei se é de conhecimento de todos vocês, mas existe campeonatos com jogos eletrônicos, e para tudo isso acontecer você tem que estar preparado, você tem que estar preparado fisicamente, mentalmente, psicologicamente, né? E porque se você não tiver concentração, essas preparações, dificilmente você vai conseguir fazer todos os movimentos lá que você precisa fazer. Agora, na parte lúdica, na parte prazerosa, na parte do lazer, não precisa fazer essa atividade física, né? Porque você não vai ter um tempo estipulado para você terminar a partida, tá certo? E num campeonato tem um tempo pré-estabelecido, mas pode ser ultrapassado. É igual no tênis, acontece lá na hora do jogo, que os atletas vai prolongando as partidas, vai prolongando o set, e com isso já aconteceu de ter um jogo de 5 horas, 10 horas parece. Então imagina um atleta corre para lá, corre para cá, dentro de 10 minutos, de 10 horas aliás, é muito difícil, tem que estar preparado, tá certo? Então é isso aí. Aí está as conexões que eu acabei de falar para vocês, está na página 10 da apostila de vocês, beleza? Vamos lá. A segunda questão está na relação dos jogos eletrônicos com as práticas corporais. Aí já vamos entrando já naquilo que eu comentei no slide anterior de vocês aí. De um lado, existe a preocupação de que as pessoas deixam de realizar atividades físicas e fiquem presas apenas nos jogos, que a cada dia estão mais reais, como a gente já comentou em momentos anteriores aí desta videoaula. De outro lado, compreende-se que os jogos eletrônicos também são um esporte, pois em muitas disputas de campeonatos de videogames é exigida a movimentação dos praticantes, como nos casos de jogos de dança e de esporte. A terceira questão aponta para os pontos negativos que o uso constante dos jogos eletrônicos pode causar, tais como naturalização da violência, diminuição da participação em atividades sociais e físicas, valorização dos estereotipos masculinos, problemas visuais e auditivos, lesões por esforço repetitivo, dificuldade de aprendizagem e supervalorização da competição. Com base no tema do semestre, vamos refletir sobre todos esses aspectos e discutir as características dos jogos eletrônicos. Pensando na superação dos pontos negativos e na construção de práticas corporais solidárias e coletivas, o desafio proposto neste capítulo é o de valorização das possibilidades educativas dos jogos eletrônicos, conforme veremos ao longo das atividades. Então, pessoal, o que o autor quer dizer é que o jogo eletrônico ele é prazeroso, é divertido, mas vem a questão da criança ou do praticante ficar muitas horas numa só posição,
né, fazendo um esforço de repetição muito grande. Com isso acontece algumas lesões, certo? Algumas lesões, por exemplo, no dedo, de você ficar movimentando demais. Então, com isso pode acontecer uma lesão por um esforço repetitivo. E às vezes você tem que até fazer um repouso para você amenizar esta lesão, certo? Então a violência vai diminuir, né? Diminuir a violência porque você vai estar sempre dentro de casa. As participações de atividades sociais e físicas, dificilmente você vai praticá-las, a não ser depois que a mãe percebe que você está ficando cada vez mais acima do peso, aí começa a coibir ou a diminuir a sua prática nos jogos eletrônicos. Com isso, você começa a se preocupar com as atividades físicas e sociais, que aí você começa a sociabilizar mais com os amigos. Inclusive aí na imagem vocês percebem que tem uma criança sozinha e ela já está um pouco acima do peso olhando visualmente, mas ela está focada na imagem e com o controle na mão, fazendo várias repetições num só botão com um só membro da mão, certo? E numa posição só, que praticamente todos os jogadores de videogame eles ficam muito tempo numa posição só, tá certo? Então é isso aí que nós estamos passando para vocês aí, os cuidados. Não estou aqui tirando a vocês, dizendo a vocês que vocês não têm que jogar, mas aí vocês têm que começar a ter um cuidado das atividades físicas e sociais, e também procurar fazer um alongamento nessas repetições que você faz, nesses membros que você está fazendo durante a sua prática do videogame. Posição também, você procurar fazer uns alongamentos, mudar um pouco de posição, para que você possa não acontecer com você uma lesão por um esforço repetitivo ou por você ficar muito tempo em uma só posição. Está na página 11 da apostila de vocês. Muito obrigado a vocês tenham saboreado esses conteúdos dessa nossa videoaula de hoje. Vamos acreditar sempre no poder transformador da educação, né? E acreditar também que nós possamos ser cada dia melhor do que o outro. Hoje ser melhor do que ontem e amanhã ser melhor do que hoje. Um abraço a todos, fiquem com Deus e estamos juntos aí por o que der e vier. Fui!